Ontem nós tivemos ministrando o Esquadrão da Vida. Saí de lá muito impactado. Amém? Amém. Saí do Esquadrão da Vida muito feliz por ministrar aquelas vidas que tanto têm fome de Deus. É verdade. Foi um tempo maravilhoso. Gostaria de ter tido mais tempo para que eu pudesse ficar mais ministrando para aqueles homens. Mês que vem eu volto para fazer uma outra ministração, uma outra palestra. E vai ser um tempo muito bom, já está marcado a data. Amém? Amém. Já está marcada a data. Depois eu vou passar para a igreja o dia que vai ser, se você quiser se organizar. Infelizmente a gente não tem carro para levar todo mundo, mas, gente, dá para você pegar uma van, dá para pegar um Uber e chegar até lá. Amém? Amém. Tudo vale a pena quando a gente quer um crescimento de Deus. Amém? Nas nossas vidas. E nós estamos terminando a contagem do homem. É o tempo em que o povo juntava as suas colheitas. Tinha o jantar de Páscoa. Havia o jantar de Páscoa naquele lugar, em Israel, aonde o cordeiro era sacrificado. Nós tivemos aqui o nosso jantar de Páscoa. Passou o que era junto com a festa dos pães sem fermento, aonde ficavam 7 dias comendo pão sem fermento em casa. Porém, no domingo, no primeiro dia da semana, que começa sábado à noite, quem lembra disso? Dá um amém. Amém. É no domingo, o primeiro dia da semana, que não se sabe o horário que Jesus ressuscitou. Amém? Mas também já era o início da festa das primícias. 3 dias após a Páscoa começavam as primícias. O que é a festa das primícias? Dentro do calendário bíblico, não o calendário gregoriano que nós temos, o calendário bíblico passava 3 dias. Todo o povo pegava a sua colheita, as suas primícias. Porque todo mundo que tem uma plantação de alguma coisa frutífera, quando começa a dar fruto, ele sabe que logo tem as primeiras que amadurecem. Não é assim? Tem sempre os primeiros frutos que amadurecem. As primeiras mangas, as primeiras laranjas, as primeiras pipocãs. Agora está na época da tangerina e da laranja, né? Está chegando. Já tem algumas que já começam a amadurecer. Algumas que já começam a amadurecer. E dentro desse amadurecimento, eles tiravam essas primícias e levavam ao sacerdote. Era o quinhão do sacerdote. E eles apresentavam aquilo com o olho. E antes de entregar a primícia, presta atenção, não era nem o dízimo primeiro, eram as primícias. O sacerdote apresentava diante do Senhor, porque aquele era o quinhão dele. Ele abençoava o povo. E ninguém comia um grão sem antes fazer isso. Dali em diante, se contava 50 dias. Por isso que o nome é Pentecoste, Penta de 50. Quem entende isso que eu estou falando para você?
O Brasil é pentacampeão, 5 vezes campeão, não é isso? Essa palavra penta é do grego, penta de 50. Então, durante todo o tempo, nesses 50 dias, eles iam colhendo e guardando a sua colheita. Quando chegava na festa de Shavuot, em hebraico, que é festa da colheita, eles faziam uma grande festa ao Senhor. Todo o povo festejava a sua colheita. Diga para o seu irmão, quem não festeja a sua colheita, não tem direito a ela. Amém? Amém. Nós temos que festejar aquilo que o Senhor nos dá em todo o tempo. Festejar pelos seus filhos, pelos seus frutos, seus netos, sua casa, seu trabalho, suas mãos, o bolo que você faz, a comida que você produz, o trabalho que você faz com as suas mãos. Nós precisamos celebrar. E eles celebravam a festa daquela. Era um povo que vivia do quê? Do campo, da agricultura, do gado, das ovelhas, do cereal, do trigo, da cevada, da lentilha, das frutas, da tâmara, da azeitona, vamos lá, da tâmara, azeitona, tem mais, fruto bendito, da uva, né? Então era o tempo que eles colhiam. Era o tempo da colheita e eles se alegravam pelas bênçãos que o Senhor dava. E eu acho muito interessante porque durante 7 anos eles podiam plantar. 6 anos eles plantavam. No 7º ano Deus disse assim: ninguém planta nada. É o Shabat da terra. A terra vai descansar. Vocês vão colher e vão comer daquilo que a terra vai dar por si. Só. E sempre tinha colheita. Amém? Amém. Eles não tinham que plantar, a terra descansava. E eles então comiam de tudo que a terra dava por si só, sem trabalho nenhum. Era o Shabat da terra. Então, tudo isso acontecia de uma maneira sobrenatural. Havia aquela grande festa. E aonde eu quero entrar aqui na palavra de Deus? Nós abrimos lendo isso, mas eu quero voltar a Atos capítulo 1. Que diz assim: quem escreveu Atos? Alguém sabe? Quem é o autor de Atos dos Apóstolos? O amado Lucas. Tanto é que ele começa dizendo assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Quando ele diz aqui, ele está mandando para Teófilo, que lá no livro de Lucas ele chama de excelentíssimo. Ele começa dizendo em Lucas: escrevi o primeiro livro, ó excelentíssimo Teófilo, que era um romano. E Lucas, quando escreve, manda para ele. Eu acredito que Teófilo se converte. E aqui ele já trata Teófilo como irmão, não mais como uma patente de excelentíssimo. Amém? Amém. Então ele escreveu o primeiro livro, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Ele está citando o escrito de Lucas lá nos Evangelhos. Até o dia em que foi recebido acima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de quantos dias? 40 dias. Então Jesus ressuscita na festa da colheita, lá nas primícias, e ele fica 40 dias sobre a terra. Olha que coisa linda. Jesus fica 40 dias sobre a terra, andando e ensinando acerca do reino. Mas Pentecostes não é 40, é quanto? 50. Preste bem atenção para vocês entenderem o que a palavra de Deus ensina para a gente.
40 dias falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se assentassem de Jerusalém, não saiam de Jerusalém, mas que esperassem o quê? A promessa do Pai. Que de mim ouviste, disse ele. Porque na verdade, olha o que Jesus tinha dito para eles. João batizou com água, o batismo de arrependimento. Mas vós sereis batizados com o quê? Com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Disse-lhe: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas recebereis o poder. Fala para o teu irmão assim: poder. Virtude é poder. Fala para o teu irmão assim, ó: é power. É power. É poder. Fala power. Power. O que é power, hein? Poder. É poder. É a força. É a virtude do Espírito Santo. Vocês vão receber a palavra power, quer dizer em inglês, né? Força, poder. Vocês vão receber a virtude, o poder, o power do Espírito Santo. Escute bem. Que há de vir sobre vós, e vocês falarão em línguas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Amém. Amém nada. Vocês estão lendo, não? Aonde está aí que vocês falarão em línguas? Está dizendo: e vocês serão minhas testemunhas. Diga: o Espírito Santo não é para ficar só a Rita Lavassaia, creme craque, mortadela, que canta que me leva, não. É para sermos testemunhas. O poder é a capacitação para que sejamos testemunha de Jesus. Aí ele diz: tanto em Jerusalém, toda a Judéia, que é o Estado, amém? Amém. Samaria e até o Brasil. Vou repetir: Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e o Brasil. Amém. Não, os confins da terra. E o Brasil não é nos confins da terra? Sim. E até nós, até os confins da terra. Nós precisamos do Espírito Santo para ser testemunha. E eu já disse para vocês aqui, e vou tornar a dizer, aquela história que o filho perguntou ao pai o que era unção. Lembra que eu ensinei para vocês? O galho, o passarinho do galho cantando igual canário. E ele disse que não é unção. O boi pastando, ele disse que não é unção. Mas quando você vê o boi do galho cantando igual canário, aqui não é unção. Porque ele, para um boi estar no galho e cantar igual canário, tem que ter poder do Espírito Santo. Sim ou não? Porque boi pastar é a coisa mais natural do mundo. Canário cantar no galho é a coisa mais natural do mundo. Sobrenatural é o boi estar no galho cantando igual canário. Então, o que está dizendo o texto?
só falando em línguas, mas para que sejamos testemunhas. Ontem, quando eu estava lá naquele espaço, ministrando naquela casa, eu estava testemunhando do poder de Deus. Eu comecei falando da minha vida, não falando. Foi essa. Foi dele. Eu estava falando da minha vida, eu comecei a contar para eles que era possível sair das drogas, que era possível ser liberto, porque eu era um exemplo. Quem entende o que eu estou dizendo? Eu estava testemunhando o poder de Jesus naquele lugar. E comecei a ministrar a cura interior lá naquele lugar, para que eles conseguissem entender que eles poderiam ser curados. Porque na próxima palestra vai ser libertação. Aleluia. E quebra de maldição. Amém? Amém. A gente precisa do poder do Espírito Santo. Não é para ficar em casa cantando louvor. É para usarmos as nossas redes sociais para pregar o Evangelho. Não é para você ficar se expondo nas redes sociais. Olha, estou triste. Aí no outro dia bota aquela cara de gato que está olhando o lanço. Estou deprimido. Ó morte, ó vida, ó céu. Não. É para a gente usar esses instrumentos. A igreja entrando no campo digital para testemunhar do poder de Deus que está sobre nós. Eu estava comentando, acho que falei com a Aline agora, a nossa luta para crescer um canal no YouTube. Eu mandei peguei o meu message. É message? Fala. Message. É isso mesmo? É. Eu copiei meu canal e pedi, pessoal, se inscreve aí para ajudar o canal. Eu acho que eu mandei para umas. Eu tenho 4.000 e blau de inscritos, de amigos, entre aspas, no Face. Me ajuda a crescer o canal. Eu ganhei. Sabe quantos inscritos? 1. Mas se eu estou fazendo besteira, está assim. De vez em quando aparecem umas coisas no YouTube e na rede social que eu paro e fico assim. Eu olho a quantidade de inscritos: 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 21.000. E uma pessoa falando besteira, abobrinha. Tem uma vovozinha lá que fala assim: sabe o que eu faço quando eu estou com dor no joelho? Vou te ensinar. Eu tenho dor. Quando eu olhei a quantidade de visualizações, dá vontade de sair correndo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. A gente não tem estrutura espiritual para testemunharmos num supermercado, numa caixa de supermercado. Quem anda comigo sabe quando eu passo dentro de um pedágio, tem que olhar para mim, tem que pegar meu dinheiro. Eu prego de Jesus. Nem que seja Jesus te ama, eu falo. Eu vou no mercado comprar alguma coisa. Tem aquele rapaz que leva até o carro. Eu já deixo já o meu folheto de evangelização de R$2. O melhor folheto que tem. Já ensinei isso aqui para vocês. Para falar do poder de Deus. Nós precisamos do poder de Deus para sermos testemunhas.
Querido, se você conseguir influenciar uma vida pelo poder do Espírito Santo, porque o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas a palavra de Deus diz que ele é alegria e paz no Espírito Santo. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu tenho que ganhar multidões. Às vezes uma alma que você ganha, essa alma através de você pode ganhar o mundo inteiro. E eu me lembro, já disse também isso aqui algumas vezes, quem ganhou o falecido pastor David Yong-Soo na Coreia, da Coreia do Sul. O pastor da maior igreja do mundo, a igreja de Oído, registrado e fiel dentro da igreja, 1 milhão de almas. Culto de 1h30, entram, enchem uma igreja, sai para um lado, já entra outro, sai para um lado, entra outro grupo, sai para lá, é o dia inteiro assim. Uma única igreja, não tem várias congregações. E eu estava conversando esses dias com o apóstolo Austin, falando com ele, apóstolo, David Yong-Soo estava morrendo numa cama de hospital com tuberculose óssea. Uma menina chegou para ele, num país onde o budismo é muito forte. Foi lá falar da Bíblia para ele, ele xingou a menina. Ele conta no livro dele, 50 anos de história, ele xingou a garota. E ele começou a falar um monte de absurdo para aquela menina. Quando ele parou de falar, a menina estava de joelho no chão do hospital, orando e chorando por ele. Aí quando ele viu a menina chorando, ele falou, para você parar de chorar, não é esse negócio aí. A menina deu uma Bíblia para ele. Aí, primeira coisa que ele faz, abre a Bíblia em Gênesis. No princípio criou o céu e a terra, falou, para. Se o senhor começar a ler a Bíblia por Gênesis, o senhor não vai viver para chegar em Apocalipse. Aí abriu Mateus e deu para ele ler. Quando ele começou a ler genealogia, eu não quero saber da vida sexual de ninguém. Quem gerou fulano, quem gerou mercado, quem gerou não sei quem. Ela sorriu, abençoou a vida dele, orou e foi embora. Aquele homem começou a ler a Bíblia. E se converteu. E se tornou o pastor da maior igreja do mundo. Dê um aplauso ao Senhor. Uma única alma que ele não sabe nem o nome dela. Ele não sabia nem o nome dessa menina que evangelizou ele. Vocês entendem o que eu digo? O homem que revolucionou a Coreia do Sul dentro do Evangelho. Porque o Evangelho ele é muito mais do que a gente está sapateando. Eu amo o mover de Deus, gente. Eu estava aqui agora mesmo, já estava no mover de Deus, numa presença de Deus, lindo, maravilhoso, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Mas até quando eu vou me edificar o tempo inteiro e eu não vou ganhar uma alma para Jesus? Eu não vou pregar, eu vou edificar. Talvez aqueles jovens que lá estão nunca virão para a nossa igreja. Porque muitos são de muitos lugares longe, vem gente de tudo que é lugar do Brasil, do Rio de Janeiro para lá. Vem gente até de São Paulo. Mas imagina você pegar um que possa revolucionar o mundo. Como é que não vai ficar pedreiro no teu galardão aí? Como é que não vai ser a tua coroa naquele dia? Você nem vai esperar, porque você não, talvez nem saiba. Mas aquela única alma que você evangelizou, no poder de Deus, ela pode se tornar na sua vida o maior galardão que você possa receber no dia de Deus.
Amém? Amém. Porque festa de colheita é festa de fruto. Aí quando eu falo que eu vejo o plano de salvação das festas, quem já se libertou em Páscoa e buscou a força do Espírito Santo, é que consegue ter fruto para anunciar na festa das trombetas, que é o anúncio da vinda do Messias. Então, nos prepararmos para a festa do Espírito Santo, porque nesse dia a Bíblia diz que estava em Jerusalém gente de todos os lugares do mundo, judeu de todas as nacionalidades do mundo, lá em Jerusalém, que é uma festa que todos tinham que peregrinar para Jerusalém, como Páscoa, Shavuot e a festa de Tabernáculos. Existe uma controvérsia muito grande nesse dom de línguas aqui. Mas o texto diz que eles estavam em Atos capítulo 2, que é onde eu quero ler com você. Diz assim: e cumprindo-se o dia de Shavuot, que é Pentecostes. Amém? Amém. Jesus ficou 40 dias. Subiu ao céu e disse para eles: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E eles ficaram fazendo o quê? Orando. Ficaram reunidos. Eles estavam em Jerusalém obedecendo. Eles estavam ali. Jesus cumpriu 40 dias. Faltava quantos dias para o Shavuot? 10 dias. A gente não sabe se foi no início da festa, ou se foi no meio da festa, ou no final. A gente não sabe, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que a palavra Pentecostes é grego, amém? Amém. É uma palavra do grego que quer dizer 50. Penta de 50. Então vamos lá. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os discípulos que estavam ali vendo Jesus subir, eles estavam ali reunidos em oração. Apóstolo, como que eu vou receber o Espírito Santo mais na minha vida? Orando. Porque a oração traz a santificação para nós. A oração, ela faz com que a sua carne morra. Quem para de orar começa a pecar. Quem começa a orar para de pecar. E eles estavam ali reunidos. Vamos ler o texto. Reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistos por eles o quê? Repartidas línguas como de fogo. Há uns que dizem que era língua das nações, outros acham que as nações falavam hebraico, mas a Bíblia diz que era uma língua de fogo. Eu prefiro ficar com essa. Língua de fogo. Amém? Amém. As quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram o quê? Cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Bom, aí já pode ter uma parafrase. Já pode ter parafraseado aí o autor Lucas, doutor Lucas.
Porque ele disse: em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha o texto. Eles estavam confusos, porque ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, cada um ali tinha brasileiro, então, um exemplo, brasileiro, português, francês, cada um estava falando a sua língua, é isso? É isso que eu estou entendendo? E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? É uma pergunta, é uma interrogação. Não são galileus todos esses. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Como é que eu estou ouvindo eles falar? Todo mundo aqui no hebraico, um exemplo. Partos e medos são povos. Elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia e na Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélito. O que é o prosélito? Aqueles que não eram judeus de raça se converteram. Ok? Cretenses, árabes, todos os temos ouvidos em nossa própria língua falar as grandezas de Deus. Eles, cada um está falando uma coisa, mas eu estou entendendo tudo. Ou eu estou entendendo errado esse texto? Vocês entendem isso também? Como que eu estou ouvindo falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam que eles estavam cheios de vinho, cheios de moço. Moço é um vinho novo, é o suco da videira. Mas embriagado também. Amém. Tanto é que eles estão cheios de moço aqui. E algumas bíblias cheias de vinho. Então, dali, a Bíblia diz que Pedro se levanta naquele momento. Aquele que negou Jesus há um mês atrás, aproximadamente, um mês e pouco, ele tinha acabado de dizer que não conhecia Jesus diante dos homens e chora amargamente. Ele se levanta e ele faz um discurso diante de autoridade, diante daquele povo. E a Bíblia diz que Pedro ganhou 5.000 almas. Você pode aplaudir o Senhor? 5.000 almas. Poder, power, unção. E é muito mais do que só rodopiar. Nós hoje, como igreja, gostamos de falar em línguas. Nós gostamos do mover, de rodopiar dentro da igreja, mas não usamos o poder. Gente, eu estou muito feliz de poder ir para fora, ministrar o evangelho para quem não conhece.
Fomos chamados para um lanche. Foi. Aí tivemos que subir uma rampa enorme. Aí eu fui subir devagarzinho, né? Minha coluna, uma bênção. Eu fui subir devagar e colou um dos jovens de lá. Falou assim: amei a palavra, pastor. Eu falei: que bom. Ele é autor. Eu tomei uma decisão na minha vida de mudança. Falei: é mesmo? Ele é. Eu mesmo vim para cá sozinho. Falei: que bom. Como eu tinha ministrado sobre consciente e inconsciente dentro de cor interior, por que você age muitas vezes sem entender por que te leva para esse lado, né? Porque eu ministrei aquilo, eu falei assim: o seu consciente te trouxe, mas você sabe que você vai precisar ouvir o inconsciente, porque ele tem uma voz sutil e ele não vai parar enquanto no seu ouvido, né? Ele falou: mas porque estava muito chorando lá na frente, não estão chorando na hora da oração, quebrantadíssimo. Ele falou assim: mas eu não choro não, porque eu sou muito seco. E eu tomei a decisão. Aí eu parei, olhei para ele e falei assim: você não chora não? Ele disse: não, choro não. Mas eu já tomei a decisão conscientemente. Eu falei: e o seu inconsciente diz o que para você? Não diz nada, tudo bem, super legal, ótimo, maravilhoso, maravilhoso. Aí eu falei: pois é, mas muitas vezes o nosso inconsciente nos chama de mais coisa. Aí eu toquei algumas coisas que eu havia falado, alguns apelidos que recebemos na nossa vida. E quando eu falei assim: pois é, mas o inconsciente qualquer hora vai te trazer essa palavra que você ouviu. Aí se dei uma, duas, três, na quarta ele estava: poder do Espírito Santo. Aleluia! Ficou eu e ele abraçados, chorando ali. Porque só a consciência não é suficiente para mudar. A gente precisa da unção, do poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Porque é Ele que faz. É o poder do Espírito Santo que entra como power. Quebra. Esmiuça. Não aqui só, mas aqui na alma. Quebra. Esmiuça. Aí eu botei a mão e falei: o coração quebrantado e contrito não despreza o Todo-Poderoso. Dê um aplauso ao Senhor. Mas quem é que quebra o coração do homem? Quem é que quebra? É Ele que convence o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então não sou eu que vou convencer. Porque se a gente vai na força do braço, não acontece nada. E eu fui para lá ministrar e eu fui pequeno. Eu saí da minha casa com o coração miúdo. Eu já cheguei dizendo: Deus, me ajuda. Porque eu preciso do teu poder, Senhor. Você entende o que eu estou dizendo? Nós precisamos do poder dele. E é isso que nós vamos começar a chamar vocês para buscarem, se fortalecerem. Porque logo no início de junho começa a festa da colheita, a festa de Pentecostes. É a festa da capacitação para que a gente possa fazer o quê? Levar o Evangelho. Ser testemunha. Tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, confins na terra, incluindo o Brasil. Você pode dar um aplauso ao Senhor? O Brasil precisa se converter.
nem nós merecemos. Mas por graça, porque ainda tem remanescente nesse lugar. Aleluia. Tem um povo que chama pelo seu nome. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar. E eu quero, antes de orar, vamos ofertar a casa de Deus. Nós vamos terminar debaixo de uma presença. Mas eu quero que você oferte primeiro. Porque eu quero que você saia daqui levando a unção fresquinha, óleo fresco. E nós vamos estar buscando a presença, a presença do Espírito Santo sobre nós. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Dá glória a Deus. Glória a Deus.